Então, nós preparamos aqui para a gente entender bem, falarmos também sobre esse assunto com o teólogo Luciano. Preparamos um VTzinho para você se familiarizar. Dá uma olhadinha, hein? Quando se fala de política hoje em dia, é muito comum ouvirmos falar também de polarização. Mas afinal, o que é polarização e por que ela é tão abordada? Na política, o significado estrito de polarização é simplesmente a divisão de uma sociedade em dois polos a respeito de um determinado tema. Porém, essa palavra tem sido usada de um modo mais negativo. Polarização é como chamamos a disputa entre dois grupos que se fecham em suas convicções e não estão dispostos ao diálogo. A polarização popular ocorre quando a atitude de um eleitorado em relação a questões políticas, a políticas governamentais e a determinadas figuras públicas é claramente dividida em linhas partidárias. Em cada extremo é questionada a legitimidade moral do outro. Um lado e suas ideias são vistos pelo outro como uma ameaça ao seu estilo de vida ou à nação como um todo. No Brasil, essa polarização tem se intensificado cada vez mais nos últimos anos. E atualmente está em seu auge devido às eleições que se aproximam. Por isso, acompanhe agora o nosso papo e entenda melhor por que os ânimos estão tão acirrados. Minha gente, tá aí, ó, um assunto super especial. Ô, Barba, como é que chama aquele fenômeno do encontro do rio com o mar? Que acontece aqui no Brasil. Pororoca. Será que quando existe esse encontro de diferentes maneiras, um é um rio, são águas, mas um é rio, outro é mar. Será que quando existe esse encontro, existe uma polarização também, coisas nesse nível? No meio dos homens? Capaz? Vamos ver isso direito aí. Por isso eu tenho alegria aqui de receber ele, que é teólogo, nosso querido Luciano Stein. Luciano Stein, teólogo, que ele vai falar com a gente aqui. Luciano, muito boa tarde para você, meu querido. Boa tarde, padre. Tudo bem? É um prazer sempre poder participar aqui na Rede Vida de Televisão, em especial no programa Bendita Hora, agora à tarde. É muito bom mesmo. Que bom. E esse tema que ele é palpitante para o momento, sim. E usaste bem a comparação do rio com o mar, me fez lembrar, porque hoje pela manhã, aqui onde eu estou, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, deu uma pequena tempestade. E essa tempestade é porque está entrando uma massa de ar frio. E quando uma massa de ar frio se choca com o ar quente, ocorre o chamado temporal de vento. E ele atrai também a chuva e uma mudança climática. Sempre que nós estamos diante de duas realidades completamente opostas, não há como você ver que não há um choque. E nós estamos vivendo um período em que as ideias são muito claras e os valores defendidos por cada uma das áreas e dos lados também estão bem claros. A questão é como eu realmente posso observar uma forma de crescer diante de um momento de polarização. Isso é que é fundamental. Luciano, como crescer na polarização. Perfeitamente. Pensando nisso, nessa introdução maravilhosa que o senhor colocou para nós, a polarização, ela sempre existiu. Me parece que ela sempre existiu. Porém, nos tempos atuais, e aí gostaria de saber a sua opinião para os nossos telespectadores, talvez por causa da internet, o surgimento explosivo da internet, da informação rápida, né? Hoje as pessoas podem estar conectadas ao mesmo tempo. Talvez hoje essa polarização ela está tendo esse teor de maior dificuldade da gente poder trabalhar ela, mas ela sempre existiu, não é isso? Como é que o senhor vê essa questão? A causa, talvez, desse momento mais exatamente no mundo e que reflete no nosso país, é por causa dessa explosão da internet? Com certeza, Padre Marcos, este é um fenômeno que deve ser observado e há fundamento muito sólido para essa interpretação.
Na antiguidade, ou nem tanto tempo atrás, antes do surgimento da internet, onde as pessoas passaram a ter voz de maneira midiática, nós vemos que a preocupação com as polarizações eram as guerras. Sim. Polarizações geravam guerras na antiguidade. E estas guerras, elas trazem prejuízos e acabam trazendo também domínios de um lado sobre o outro, com o uso da força. Essa é a grande preocupação, é a violência. Por que ocorre violência em ambientes polarizados? Antigamente, as pessoas se escondiam na multidão. Então, ia um grupo para a rua, uma multidão para a rua, e faziam badernas, quebra-quebra, agressão e etc. Hoje, a violência ela está atrás de um celular, atrás de um computador. E as pessoas ofendem, elas discutem, não há mais, a liberdade de expressão parece que não é mais um direito aceitável, porque se alguém der o seu parecer sobre determinado candidato ou situação em uma rede social, vem uma série de pessoas dizendo impropérios e ofendendo, porque alguém se posicionou. Isso é uma violência. Se alguém tem uma opinião formada sobre determinado posicionamento, seja ele político ou ideológico, e está usando a sua página para dizer isso, ora, se você não concorda com isso, se retire, não comente, não curta, saia, deixe de seguir, etc. Mas usar de violência é se esconder na multidão. Perfeito. É a mesma prática. Perfeito. Este é o problema. E assim... E quando... Desculpa, assim, só diante dessa reflexão já muito bem colocada, que o senhor colocou muito bem, eu acho que isso aí, o senhor colocou sobre a mesa as causas de hoje nós estarmos de uma maneira talvez mais gritante, por causa dessa fala midiática de cada um se escondendo atrás. A questão é quais seriam os caminhos, mas já eu gostaria que o senhor falasse, porque agora nós temos aqui uma rainha que chegou, mas quais são os caminhos que, se a tecnologia ela mereceu um avanço tão grande na polarização, dessa maneira agressiva, quais seriam os caminhos, segundo o seu pensamento, para a gente tentar amenizar, né, essas diferenças, segundo uma ideia que poderia ser proposta para os tempos de hoje? Gente, vamos voltar a falar aqui com o nosso querido Luciano Stein, para estar aqui com altas conversas aqui, falando coisas de um momento muito próprio nosso, né? Essa intolerância, esse emocionar, essas emoções acirradas, enfim. Luciano, tá na escuta aí, compadre? Vamos ver se tá tudo certinho. Tô aqui. Legal. Luciano, então assim, depois dessa explanada legal aí que você colocou para nós, quais seriam os caminhos, segundo o que você, como teólogo, como um homem estudioso, vê que através dessa mudança social, onde a internet hoje também proporciona isso de uma maneira diferente, quais seriam os caminhos que, segundo você, poderia ser meios para amenizar esse tipo de coisas, essa coisa acirrada, essas brigas entre essa polarização total aí? Bom, como diz a palavra, se possível, tende paz com todos os homens. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. E seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O autor da carta aos Hebreus também registra. Sim. Nós buscarmos a paz é o nosso dever. Jesus disse no Sermão da Montanha, famoso sermão, capítulo 5 das Bem-aventuranças, que bem-aventurados os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus. Então, ter equilíbrio nessas horas é fundamental. E de que forma eu consigo manter o equilíbrio? Jesus, na sua conversa científica com Nicodemos, registrada lá no capítulo 3 do Evangelho de João, pelo menos por 3 vezes ele diz, na verdade eu te digo. Ou seja, existem verdades paralelas. Por exemplo, para você a cor mais bonita pode ser o azul, para mim pode ser o verde. Ora, a tua verdade é o azul, a minha é o verde. Eu também. Não quer dizer que você esteja errado e eu esteja errado. Você está certo à sua maneira, eu estou certo à minha maneira. Agora,
A verdade é que tanto o azul quanto o verde são cores. E sobre isso nós não podemos discutir. Sim. Nós estamos trabalhando um assunto. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Agora, existem fatores que não têm negociação. Existem fatores que não têm discussão. E é isso que eu tenho que observar. Como eu observo isso? Eu preciso crescer em uma crise. As crises, elas não vêm para destruir, elas vêm para transferir. Então, se você quer crescer em uma crise, você precisa se posicionar para receber e não para perder. E como é que eu cresço em uma crise? Eu preciso aprender a identificar valor. Se eu não aprender a identificar valor, eu não cresço numa crise. E como é que eu mostro que sei identificar valor? Com maturidade. O que é maturidade, falando aqui uma linguagem cristã? Como nós podemos falar de maturidade nesse ponto? Maturidade é quando eu reconheço o valor em alguém com quem eu não simpatizo ou tem posição diferente da minha. Maturidade é quando eu reconheço verdade em alguém que está falando contra aquilo que eu amo ou contra aquilo que eu defendo, mas está dizendo uma verdade a respeito. Perfeito. Então, quando eu me posiciono desta forma, não disposto a atacar, mas disposto a entender o que de verdade está sendo falado, porque como diz João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 8, 2 Coríntios 13:8, nada façais contra a verdade, senão pela verdade. Então, quando eu identifico uma verdade em alguém que tem posicionamento diferente do meu, eu sou maduro, eu sou um cristão que realmente sabe identificar valor. Uma vez eu estava numa discussão, Padre Marcos, e eu acabei com a discussão, acabei com o argumento da pessoa dizendo assim, a tua razão é melhor que a minha, eu vou ficar com ela. Porque as pessoas, elas estão se dispondo a querer criar circunstâncias em que defendam os seus posicionamentos a qualquer custo. E isso não é crescimento, isso não é maturidade. Sim. E não há defesa da verdade. Quando uma pessoa faz isso, ela acaba defendendo mentiras. E quem defende mentiras não permanece. Perfeito. Por isso que em um ambiente de polarização, procure ver quem fala a verdade. Procure ver quem defende valores, os mesmos valores que você. Quem é que está se posicionando de uma maneira que o nosso Senhor Jesus, ao ver, diga, esse está defendendo o que é meu e não o que é deste ou daquele. Este está do meu lado. Esse é o ponto. Legal. Como você se posiciona diante daquilo que é adverso? Eu penso assim que diante dessa colocação muito pertinente que o senhor colocou, meditando alguns aspectos bíblicos, nós temos uma pergunta, um VT, que ela também vem de encontro, que é uma perguntinha que o senhor já pode responder para nós. Vamos soltar a pergunta aí para o Luciano responder. Como posso evitar me tornar uma pessoa extremista? Como posso evitar uma pessoa extremista? E aí, do Luciano, deu para entender a pergunta direitinho? Deu. Salomão diz em Provérbios, capítulo 22, verso 24 e 25, não ande com o homem colérico e nem caminhe com o iracundo, o briguento, para que não aprenda os seus caminhos. Ora, como é que você evita? Você não deve ficar dando ouvidos e não deve ser companhia de nenhum extremista. Se você começar a andar com alguém que é extremista, você vai ficar um extremista. Vai. Se você anda, você fica. O mesmo livro de Provérbios, capítulo 13 e verso 20, diz assim, quem anda com o sábio se tornará sábio, mas o que anda com o tolo sofrerá aflição. Você não precisa fazer nada errado para ter um problema. Basta andar com quem é tolo. Basta andar com quem acredita em mentiras, com quem vive mentiras. Basta andar com quem não tem os valores espirituais que você tem.
que você vai atrair problemas do nada. Você não faz nada errado, mas anda com quem faz. E aí você atrai as consequências do outro para a sua vida. Perfeito. Eclesiastes, capítulo 7, versos 16 e 17, diz assim: não seja demasiadamente justo, e nem seja demasiadamente sábio. Por que que tu te destruiria a ti mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e nem seja demasiadamente pecador. Por que que tu morreria antes da hora? Todo o extremo, seja para um lado ou para o outro, ele atrai prejuízos. Sempre. E se você andar com extremistas, você terá prejuízos. Então, qual é a forma? Meu amigo, meu irmão, eu te respeito, eu te amo, quero que você seja muito feliz. Mas eu até entendo você, mas não concordo com esse seu posicionamento tão extremado. Legal. Então eu fico na minha Sim. e deixo você seguir o seu caminho. Perfeito. Ô Luciano, tá ótima a nossa conversa aqui, ela já só esquentou, hein? Só esquentou.